YouTube aqui e ficar só quando o stream. Tá bom. Já tem quantas pessoas, Priscila, aí? Agora, acho que tinha 47. Se quiser, você pode compartilhar a tela já. Ela tá compartilhada, você não tá vendo aí, não? Não. Sério? Ah, é porque eu tenho que adicionar o stream aqui. Pronto, aí você pode pôr. Já tá. Já tá, né? Já. Você tá vendo o meu slide inicial? Sim. Tá? Cheio de Covid, de Cheio de... coronavírus. Isso. Ah, é porque eu tá com eco, Lívia, é porque eu tava com os dois ligados. Mas já desliguei. Obrigada, Flavinha. Flávia está desejando um bom trabalho para a gente, Paulo. Flávia? Aham. Obrigado, Flávia. Um beijo. E manda um pão de queijo. Pão de queijo é importante. Turma 16, marcando presença. Turma 16 é a minha. É? Isso. Muito bem. Prestigiando o professor. Muito bem. Paulo, quando quiser começar, a gente pode... Tá. Quer começar agora? Vamos? Vamos nessa. Vamos? Vamos nessa que o Gente, dia é agora... longo. Exato. Bom dia, agora para valer. Hoje a gente vai começar a série de palestras do módulo 2, que é o módulo Abrangência das Ações em Saúde. E hoje a gente trouxe o professor Paulo, que também é da coordenação desse módulo, e tem se virado em 30 ou 50 para dar conta de toda a demanda que a pandemia causou, né? Ele é professor lá do Departamento de Educação e Saúde, em Lagarto, tutor da turma 16. E qual é a outra turma, Paulo? Turma 8. Turma 8. Turma 8. Isso. E ele vai dizer melhor todo o exercício que ele está tendo, as demandas que ele está tendo para ajudar o governo de estado e do município no enfrentamento da pandemia Covid-19. O professor Paulo é prata da casa, foi aluno de odonto da UFES de São Cristóvão, mestrando e doutorando aqui na UFES, e hoje ele coordena o Laboratório de Patologia Investigativa. Não vou falar mais nada, não. Então, Paulo, fica à vontade, viu? Eu vou tirar a minha tela e desligar o meu áudio para deixar melhor a questão de eco, essas coisas, tá bom? Tá bom, Priscila. Divirta-se. Oi? Dizendo para os alunos se divertirem na palestra, e você também, palestrando. Ah, obrigado, eu sempre me divirto. É sempre um prazer imenso tá fazendo. Certo. Gosto bastante, você sabe disso. Às vezes a gente não. O tempo é muito apertado, né, Priscila? E sempre que a gente consegue fazer algo assim, a gente acaba fazendo e acaba sendo sempre muito prazeroso, né? Trocar esse tipo de informação. Obrigado, viu, Priscila, pelo convite, tá? Um convite seu, eu não posso negar nunca, né? Obrigada, Paulo. A professora Priscila, além de uma professora espetacular, foi minha colega também ao longo de formação acadêmica e é uma grande amiga, então é um prazer imenso ter aceito esse convite, tá, Priscila? Espero ajudar em alguma coisa os nossos queridos alunos, tá? Obrigado. Eu que agradeço, Paulo, e eu sei que você vai ter muito a contribuir. Tá bom, obrigado. Meu áudio tá bom, Priscila? Tá ótimo. Tá bom, então beleza. Bom, gente, bom dia a todos. É um prazer imenso, tá aqui hoje pela manhã, conversando um pouquinho com vocês sobre a pandemia, tá?
Como a Priscila comentou, eu sou prata da casa, tá? Eu fiz toda a minha formação dentro da UFES, né? Assim como vocês estão começando agora, então eu me graduei na universidade, fiz uma especialização depois da graduação, me especializei em microbiologia geral, tá? E depois eu acabei entrando no mestrado e no doutorado, lá no núcleo de pós-graduação em medicina, tá? Lá no programa de pós-graduação em ciências da saúde, aqui no Hospital Universitário Aracaju. E assim eu trilhei toda a minha trajetória dentro da universidade e acabei sendo concursado, né? E hoje eu integro o quadro de professores efetivos da UFES, isso desde 2011, né? Foi quando eu entrei definitivamente na universidade como professor, no Departamento de Educação e Saúde, aí em Lagarto, e assim estou até agora, né? Já são quase 10 anos aí dentro da universidade e dentro do Departamento de Educação e Saúde. Hoje eu também sou, já há alguns anos, tá? Eu sou professor também lá do Núcleo de Pós-Graduação em Medicina, tá? Sou professor também do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, e chefio o Laboratório de Patologia Investigativa que fica no Hospital Universitário aqui em Aracaju. Tá? A gente trabalha, a nossa área de formação é a epidemiologia, tá? E a microbiologia. E a gente também trabalha muito com revisões sistemáticas e meta-análise em saúde, tá? Que trabalha, eu diria assim, com o topo da pirâmide de evidência, né? Em saúde, enfim, e a gente tem essa linha de pesquisa também muito bem consolidada, eu diria assim, no nosso laboratório de pesquisa, tá? A ideia da palestra de hoje, tá? É uma palestra mais, eu diria, mais informativa, tá? Ela vai contar um pouco da nossa história dentro dessa pandemia, tá? Desde o começo dessa pandemia, eu diria assim, onde a gente acabou assumindo, eu diria, diversas responsabilidades, tá? Dentro da universidade, tanto na produção de conhecimento científico, quanto na colaboração, eu diria assim, no planejamento de estratégias de políticas públicas de enfrentamento à Covid, junto à Prefeitura de Aracaju e junto ao governo do Estado. Então, a ideia é mostrar para vocês o que a gente produziu, tá? Durante esse ano, tá? Ao longo dessa pandemia, e o papel que a UFES teve, tá? Decisivo nesse enfrentamento, né? Então, a ideia da palestra hoje de manhã é essa, tá? É mostrar essa ciência feita em casa, tá? Até no sentido da gente valorizar a nossa universidade, valorizar os produtos que são gerados dentro da UFES, tá? Então essa é a ideia central dessa palestra, e obviamente a gente vai, ao longo desses próximos minutos, comentar alguns conceitos epidemiológicos, né, e como a gente chegou naquele resultado, até para situar vocês um pouco melhor, né, dentro desse módulo agora que tá começando, né, que é um módulo de abrangências. Então, a gente vai falar um pouquinho de epidemiologia e, obviamente, de saúde pública, né, dentro do contexto da Covid-19. Então, só para deixar marcado aqui para vocês, eu tenho três contas aí no Instagram, tá? Se vocês quiserem acompanhar, tem uma conta do laboratório da gente, tá? Uma conta minha, onde eu também divulgo os resultados dos estudos que a gente faz aqui na universidade, tá? E tem uma conta um pouquinho diferente, uma conta que fala sobre autismo, tá? Que fala de evidências relacionadas ao autismo, tá? Uma vez que eu sou autista, então a gente tem essa, eu diria, essa missão aí também de divulgar
de divulgar essa condição e desmistificar algumas coisas que rondam o transtorno do espectro autista, tá? Então, a gente tem essas 3 contas aí, que tratam de ciência de uma maneira geral, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Já tem gente aqui no chat, Priscila, dizendo, já sigo todas. Muito obrigado. Espero colaborar, tá? Acho que foi, não sei quem foi, mas espero colaborar aí com a divulgação, eu diria assim, de conhecimento científico para a formação de vocês, tá? Bom, esse tem sido um ano bastante especial para a universidade, tá? A UFES esse ano, ela completa, né, 52 anos de existência, embora seja um ano muito difícil, né, sem precedentes, eu diria assim, em termos de saúde pública, em termos de repercussão social, econômica, educacional, mental, né, por conta da pandemia, tem sido um ano especial para a universidade, tá? Então, além da UFES completar esse ano 52 anos, a UFES hoje está ranqueada entre as 8 melhores universidades do Brasil, tá? A UFES tem crescido de forma exponencial, eu diria, nos últimos anos, tá? E para a gente é um orgulho imenso poder fazer parte disso. E a gente é prata da casa, né? A gente tem toda uma vida na UFES, né? Desde da graduação e hoje contribuindo como professor, tá? Então, para a gente é um orgulho muito grande tá contribuindo de alguma forma para a UFES tá ranqueada, diria assim, colocada entre as melhores universidades do Brasil e especialmente na produção de conhecimento científico, tá? Se vocês não sabem, a UFES hoje é uma das principais universidades da América Latina, tá? Em termos de citação. Isso quer dizer o seguinte, que os produtos, os artigos científicos que são gerados pela Universidade Federal de Sergipe, eles são altamente consumidos, tá? Eles são lidos e são citados por pesquisadores do mundo inteiro. Tá? Então, isso é uma forma de reconhecimento importantíssima para a nossa universidade e coloca a UFES hoje, como eu falei para vocês, como uma das melhores universidades do Brasil, tá? E uma das principais universidades na América Latina em termos de produção de conhecimento científico. Tá? Então, é algo que nos deixa realmente muito orgulhosos e que vocês podem se orgulhar disso, né? É um trabalho feito em conjunto, tá? É um trabalho difícil, suado, né? Que faz com que essa pequena gigante, localizada no menor estado da federação, tenha destaque, né? Eu diria, no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, esse é um ano especial para a UFES, tá? E também tem sido um ano diferente para mim, em alguns sentidos, tá? É um ano que a gente tem trabalhado incansavelmente, eu diria assim, tá? Tem sido um ano de trabalho exaustivo, a gente tem trabalhado aí às vezes 20 horas por dia, tá? Desde o começo da pandemia. Eu digo sempre aos meus alunos, tá? Especialmente aos meus alunos de mestrado e de doutorado, que a sociedade ela investiu em mim, tá? Eu sou aluno de escola pública há muitos anos, né? Então, a sociedade investiu em mim, investiu para que eu tivesse condição depois de retribuir todo esse esforço que ela fez, eu diria, para que eu pudesse me formar, tá? E pudesse ter condições de ser um bom professor e ser um bom pesquisador. Então, num momento desse, num momento sem precedentes, como eu disse, né? No momento de uma pandemia, no momento onde o número de mortes por uma doença até então desconhecida tem sido, eu diria, surreal, tá? É o momento da gente tentar, mais do que nunca,
retribuir todo esse esforço. Então, a gente tem trabalhado, apesar de muitos problemas pessoais que a gente tem passado esse ano, aqui na minha família, tem sido um ano em que a gente tem se doado muito, tá? Para poder colaborar nesse enfrentamento. E aí, agora, há poucos dias atrás, tá, saiu uma reportagem, tá, feita pela agência USP, publicada no jornal da USP, nos colocando aí como os 5 principais pesquisadores brasileiros, tá, na área da Covid-19. Então, um orgulho imenso estar fazendo parte eu diria, desse ranking aí, desse top 5, né, com pesquisadores da USP, pesquisadores da Fiocruz, por exemplo, tá? Então, para a nossa universidade, é sensacional esse resultado, tá? É um resultado que coloca a UFES numa condição, eu diria, muito bonita, né? Em termos de resposta, tá? À Covid-19 e na geração de conhecimento científico em relação a essa doença, tá? Essa matéria saiu agora na metade de novembro, desculpa, na metade do mês passado, né, de outubro. A gente estava com cerca de 16 publicações aí, quando essa matéria saiu. Hoje a gente já está com 23 artigos publicados, tá? E mais 3 cartas na revista Science, né, que é aquela revista famosa, né, americana, que divulga pesquisas científicas de ponta no mundo inteiro, tá? E, enfim, é um orgulho imenso estar fazendo parte dessa lista, tá? Várias coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, elas são fruto de um grande projeto, tá? Grande projeto de pesquisa chamado Web Sergipe, tá? Que tem como função principal, objetivo principal, acompanhar a evolução, tá? Da prevalência da Covid-19 aqui em Sergipe. Possivelmente é o maior projeto, eu diria, epidemiológico, de base populacional já feito aqui no estado, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é esse projeto, para vocês entenderem. E ele é um projeto que além de avaliar, né, a soroprevalência, ou seja, ele detecta, tá, a presença de anticorpos para o novo coronavírus no sangue, tá, de pessoas na comunidade, e avalia também aspectos epidemiológicos da infecção aqui no nosso estado. Ele também avalia impacto socioeconômico, tá? Impacto socioeconômico e impactos também sociais sobre populações vulneráveis, tá? Então, é um projeto extremamente complexo e extremamente completo, tá? Porque ele avalia um cenário muito amplo da epidemia aqui em Sergipe, tá? E aí a gente tem, eu diria, a sorte de poder compartilhar esse projeto com diversos professores de diversas áreas do conhecimento aqui na universidade. Esse projeto, o Web Sergipe, especialmente a parte de soroprevalência, de questões epidemiológicas, tá? A gente coordena junto com o professor Adriano Antunes, que é o chefe do CCBS, tá? E o professor Lucindo Quintans, que é nosso pró-reitor de pós-graduação, tá? E conta, obviamente, com, eu diria, ajuda, né, fundamental de vários outros professores, como a professora Dulce, Tatiana, a Cristiane, a Renata, tem professores de Lagarto também envolvidos, como o professor Rafael, tá? A professora Karina, que é da área do direito, o professor Luiz Carlos, que é da área da economia, que coordenam os subprojetos relacionados a essas áreas. Então, é um projeto bem complexo, tá? Que tem esse objetivo, entender a epidemia aqui no estado, dentro de um cenário completo, e, da mesma forma, colaborar com estratégias de políticas públicas para os órgãos competentes, né?
para tentar, de alguma forma, frear o avanço da epidemia aqui em Sergipe. Esse projeto, tá? Detalhes sobre esse projeto, você consegue ler, tá? A gente publicou, eu diria, um texto em português, certo? Numa revista da própria UFES, com sentido de depositar o que esse projeto é, tá? Para todo essa revista é de acesso livre, tá? Para todo mundo, não é uma revista paga. E vocês conseguem baixar esse artigo aí para ler e, se tiverem interesse em entender, tá, o que esse projeto é. Então, ele está publicado na revista Interdisciplinar de Pesquisa e Inovação, a Revip, tá? E ele conta um pouco dessa história. Esse projeto, para vocês terem uma ideia do tamanho desse projeto, a parte da soroprevalência, tá? Que é essa parte em que a gente vai para a comunidade, coleta um pouquinho de sangue das pessoas e avalia se elas têm anticorpos, né, para o novo coronavírus, ou seja, se elas já tiveram contato com o vírus, já ficaram doentes em algum momento, ou se estão com a doença naquele momento, tá? Numa avaliação da presença de anticorpos, ela é feita em 15 municípios aqui no estado, tá? Para quem não sabe, Sergipe tem cerca de 2.300.000 habitantes, tá? É um estado pequeno, dividido em 75 municípios, tá? Então, desses 75, a gente acompanha 15, é muita coisa, tá? A gente acompanha os municípios da região metropolitana, de Aracaju, tá? A exemplo de Laranjeiras, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, e a própria Aracaju, tá? E alguns municípios do interior do estado, como Propriá, Canindé, Itabaiana, tá? E por aí vai. Então, esse trabalho, a nossa equipe toda vai para esses 15 municípios, tá? E acaba coletando sangue de cerca de 500 pessoas em cada município, tá certo? Em 3 etapas. Então, a gente já concluiu a primeira etapa em julho, tá? Nós avaliamos a prevalência desses anticorpos em julho. Terminamos a segunda etapa agora, semana passada. Essa semana eu vou passar a semana fazendo a avaliação, são mais de 6.000 dados para analisar, é muita coisa, tá? Então, essa semana a gente vai passar a semana fazendo esse trabalho, para que possivelmente sexta-feira a gente divulgue isso com a imprensa, tá? Faça uma coletiva de imprensa para dar esses resultados, e a terceira fase do projeto possivelmente vai ser feita no começo do ano que vem, tá? Então, é um projeto imenso, mas ao longo desse tempo todo, tá, a gente tem feito uma série de artigos, uma série de produções científicas, tá, dentro desse projeto, para avaliar, eu diria, o cenário da Covid, e vocês vão ver, não só aqui em Sergipe, mas também no Brasil como um todo, tá? E aí gerando conhecimento científico para entender melhor essa doença. Essa história com a Covid-19, tá? Ela começou, eu diria, bem no iniciozinho da pandemia, tá? Obviamente, o mundo parou, né, por conta dela, e a gente acompanha, né, tem acompanhado, né, desde o início, pelos jornais, pela televisão, pela internet, né, eu diria o desenrolar, né, dessa pandemia. E aí a pandemia chegou no Brasil, né, e ela chegou em nosso estado. O primeiro caso diagnosticado em Sergipe foi no dia 14 de março, tá? No dia 14 de março, o primeiro caso diagnosticado em nosso estado. E logo depois que isso aconteceu, tá? Começou a ter uma preocupação muito grande com o nosso sistema de saúde ia se comportar, tá? À medida que esses casos fossem aparecendo. E a gente acabou vendo que no país inteiro, né, e no mundo inteiro, os países começaram a ter muito problema com infraestrutura, né? Os sistemas de saúde no mundo todo não estavam preparados para isso,
E aí a gente começou a ver, por exemplo, o setor de maior complexidade que a gente tem no sistema de saúde colapsar, né, entrar em colapso, que são os leitos de UTI, tá? Isso aconteceu em países europeus, por exemplo, e começou a acontecer no Brasil. E isso foi amplamente divulgado na mídia, né? E Sergipe, obviamente, não ia fugir à regra, né? Sergipe ia entrar nessa rota de colisão também, tá? Saturação dos leitos de UTI. Então, no dia 14 de março, o primeiro caso foi diagnosticado e a gente começou a acompanhar a entrada desses pacientes no nosso sistema de saúde. É bom deixar claro, tá, que do ponto de vista epidemiológico, a COVID, ela tem eu diria, um grau de severidade, tá, em termos proporcionais, que não é tão grande, tá? A gente vê aí cerca de 15% só dos pacientes com a doença, eles acabam sendo hospitalizados, tá? A maioria dos pacientes se curam, eu diria assim, de forma a doença é autolimitada, né, na maioria das vezes, né? A maioria dos pacientes são assintomáticos, tá? E aqueles que têm sintomas, geralmente têm sintomas leves ou moderados, tá? Só 15% acabam tendo sintomas mais severos ou acabam virando pacientes críticos e entram nos nossos hospitais para receber atendimento, ou mesmo nas unidades de terapia intensiva, né, as UTIs. O problema todo da pandemia é que, num curto espaço de tempo, muita gente fica doente ao mesmo tempo, né? Então, o volume de pessoas que precisam entrar no hospital para receber tratamento é enorme, né? E aí, por conta disso, os sistemas de saúde não tem preparo para receber essa demanda, até porque outras doenças não deixam de existir, né? Pessoas ficam doentes por outros motivos. Então, o sistema vira um caos. E aí é preciso que uma mudança brusca aconteça para evitar esse colapso, né? E que pessoas, por exemplo, morram sem atendimento, certo? Então, dentro desse cenário, Sergipe, à época, tinha apenas 16 leitos de UTI na rede pública. Imaginem só, um estado com 2.300.000 habitantes, 75 municípios, e com uma rede pública em termos de UTI pequena, tá? E aí, eu acabei fazendo, tá, uma modelagem, eu diria matemática, para tentar prever quando o sistema de saúde aqui em Sergipe iria entrar em colapso, certo? E aí, nessa análise que a gente fez, a gente acabou observando que em torno de 8 dias, tá, do momento em que eu fiz essa modelagem, o nosso sistema de saúde iria ficar 100% ocupado, tá? Obviamente, isso me causou uma preocupação extrema, tá? Esses resultados, eles foram, obviamente, divulgados na mídia, né? Em toda a mídia televisiva aqui em Sergipe, na internet, em jornais impressos, tá? E, obviamente, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, né, com o governo do estado, colocando isso para eles. E, claro, que eles tinham um planejamento também prévio, tá, de ampliação dos leitos de UTI aqui em Sergipe, mas isso teve que ser acelerado, tá, de alguma maneira, porque o nosso sistema ia colapsar de uma forma muito, muito precoce, tá? Então, rapidamente, nosso sistema de saúde ele começou a ser ampliado, tá? E a rede privada também começou a ser ampliada de uma maneira muito rápida, tá? A gente ficou sabendo que alguns hospitais privados em Aracaju, quando essa nota técnica saiu, tá, também rapidamente se mobilizaram e na mesma semana já estavam duplicando, diria assim, os seus leitos de UTI. Isso nos deixa muito, muito feliz, eu diria assim, porque de alguma maneira a gente acabou contribuindo, né, para que
para que esses leitos não colapsassem precocemente, tá? E dentro de um planejamento que foi proposto nessa perspectiva de ocupação de leito, conforme a doença ia se disseminando aqui no nosso estado, os leitos de UTI nunca chegaram, né, em 100% de ocupação aqui em Sergipe, tá? Obviamente, o que nos deixou bastante aliviados, eu diria assim, de certo modo. Então, foi um estudo que foi extremamente relevante nesse início da pandemia, tá? Obviamente, tiveram problemas diversos, tá? Durante a pandemia aqui, todo mundo sabe, não é fácil, tá? Administrar um caos desse dentro do cenário tão complexo, tá? Mas, de alguma forma, o nosso sistema de saúde aqui, embora tiveram alguns problemas, tá? De transição dos pacientes, tá? De um setor para outro, dentro de encaminhamentos, tá? Para UTI, tiveram problema sim, tá? Mas a gente nunca chegou a ter um colapso aqui, tá? Desse sistema durante a pandemia aqui no estado, tá? Então isso foi algo bastante relevante. E aí a gente entrou, eu diria assim, nesse caminho da Covid a partir desse estudo, tá? Que colaborou aí com a ampliação dos leitos de UTI aqui em Sergipe. Tá? E aí, a partir disso, a gente começou a produzir alguns textos, tá? Alguns artigos, eu diria, incentivando, tá? Ou valorizando o SUS, obviamente, nosso Sistema Único de Saúde, e especialmente a atenção primária, tá? Em saúde, que é a porta de entrada, né, desse sistema, e que é tão, eu diria assim, desvalorizada, né, às vezes sucateada ao longo do tempo, tá, com falta de investimento em infraestrutura, em recurso humano, especialmente em tecnologia, em áreas mais distantes, né, em áreas rurais, por exemplo, tá. Então, a gente acabou produzindo 2 textos mostrando que é preciso valorizar essa atenção primária. Um texto ele foi publicado na revista brasileira, da revista da Associação Médica Brasileira, tá? E um segundo texto numa revista da Odonto, na Brazilian Oral Research. Então a gente acabou publicando 2 textos com o mesmo sentido, eu diria assim, numa revista médica e em uma revista odontológica, tá? Para ter uma difusão maior sobre essa importância. Esses textos hoje eles são bastante usados na literatura, tá? Nessa discussão da importância da atenção primária. Então, assim, é o sentido de valorizar o que a gente tem de melhor. O SUS tem problema, tem vários problemas, tá? Mas é um sistema público, né, gratuito. E se você pensar que a gente tem aí cerca de 80% a 90% da população brasileira necessitando exclusivamente do SUS, tá? Para a sua saúde, a gente percebe o quanto ele é importante, né? A gente tem uma pequena parcela da população com acesso a planos de saúde, né, privados, mas a grande maioria dos brasileiros utilizam exclusivamente o SUS. Então, se o SUS não tivesse presente, tá? Mesmo com os problemas que ele tem durante essa pandemia, o cenário no Brasil ia ser infinitamente pior, tá? E se você valoriza, se você investe na atenção primária, tá? A repercussão disso, imediata, é uma dessaturação da ponta do sistema, que é a parte de mais alta complexidade. Então, uma atenção primária forte, você folga, tá? O setor hospitalar de paciente. Então, isso é uma lógica muito racional, especialmente durante a pandemia, já que esse sistema de saúde de ponta aqui, né, de mais alta complexidade, que é o hospitalar, você não monta de uma hora para outra, né, gente? Você não monta um leito de UTI de uma hora para outra, a tecnologia é bem mais complexa. Então, se você consegue investir aqui, fazer um bom trabalho aqui, esse sistema aqui agradece, tá certo? Então, essa é a lógica, um pouco da lógica desses textos, tá?
E um trecho que eu destaquei aqui desses trabalhos, tá? Que eu gosto muito e que mostra, por exemplo, como também investimento na atenção primária, ela acaba, eu diria, a curto e médio prazo, economizando também os cofres públicos, é esse aqui, ó. Uma atenção primária forte pode reduzir internações desnecessárias, que foi exatamente o que eu falei. Se você tem uma atenção primária forte, tá, você reduz a quantidade de pacientes que acabam indo de forma desnecessária, tá, para o ambiente hospitalar. E aí você alivia o ambiente hospitalar, o sistema hospitalar, e amplia a disponibilidade de leitos para pacientes com Covid. E pode economizar recursos financeiros para o próprio sistema de saúde e garantir sua sustentabilidade. Só para vocês terem uma ideia, entre 2010 e 2016, mais de 23 mil internações, então num período de 6 anos, tá? Mais de 23 mil internações para condições sensíveis à atenção primária foram evitadas, o que gerou uma economia de 6 milhões de dólares para os cofres públicos brasileiros. Então, acho que esse texto ele deixa bem óbvio, né, que além da importância dessa atenção primária, em termos de lidar com a pessoa, tá, e fazer com que ela vá desnecessariamente para o sistema hospitalar, você economiza muito com isso, tá? Então, é inadmissível que você não invista, tá, na base, eu diria, desse sistema, especialmente agora durante a pandemia. Claro que nos causou muita apreensão recentemente, houve uma preocupação muito grande com um decreto, né, governamental, que havia saído em relação à liberação de estudos sobre parcerias em UBS, começou a se falar na privatização do SUS, né, o que gerou um incômodo, eu diria assim, muito grande na sociedade, né, mas que esse decreto acabou sendo revogado no dia posterior, né, à sua publicação, tá? Então, é isso, a gente precisa de um SUS forte, na verdade, né, público, gratuito e de qualidade, porque as condições do brasileiro, elas pedem que isso seja verdadeiro. Como eu falei, a maioria das pessoas, a maioria dos nossos colegas, né, eu diria assim, dos nossos pares, não tem acesso ao sistema privado de saúde, eles precisam exclusivamente do sistema público, tá? Então é preciso valorizar cada vez mais isso, valorizar cada vez mais, eu diria, o melhor sistema de saúde público do mundo, tá? Então isso é um tema bastante relevante, especialmente durante a pandemia. E aí, dentro desse contexto, tá, de valorizar o que a gente tem de melhor e obviamente, valorizar a ciência brasileira, né, nunca se falou tanto, eu acho, que numa história tão recente, assim, uma história recente, a ciência no país, né, como o conhecimento científico é fundamental para o enfrentamento de um problema de saúde dessa magnitude. Você não consegue enfrentar um problema de saúde desse tamanho sem ciência, sem geração de conhecimento científico, sem tecnologia gerada dentro das universidades. Impensável que isso aconteça. Tá? Então, a gente acabou publicando um texto na Science, tá? Na revista Science, mostrando exatamente a importância, tá, do conhecimento científico, da ciência no enfrentamento à Covid-19, tá? E que nesse momento, especialmente, a ignorância, tá, não pode ser a nossa nova melhor amiga nesse enfrentamento. A gente não pode enfrentar uma condição dessa magnitude que ultrapassou a questão de saúde pública e virou uma questão social, uma questão econômica, uma questão psicológica, uma questão educacional, tá? Sem base em conhecimento científico. Não tem sentido isso, tá? Então, a gente não pode, nesse momento, a ideia desse texto era exatamente essa, tá? A gente não pode trabalhar frente a uma condição dessa com um negacionismo científico, tá? Da forma como estava sendo, ou está sendo ainda discutido, né? Em pauta, eu diria assim. Tá? Então, esse texto acabou sendo uma reflexão, eu diria assim, tá? Sobre o papel da ciência
nesse enfrentamento à Covid-19, tá? E aí, dentro desse cenário, tá, eu diria de negacionismo científico, de enfrentar a pandemia sem uma base lógica, racional, tá, e que coloca, na verdade, a vida das pessoas também em risco, tá, por esse desconhecimento, às vezes por decisões, de certo modo, também politizadas, né, sem um fundamento racional para que isso seja feito, a gente começou a fazer alguns estudos, tá, mostrando essa condição. A gente acabou fazendo um trabalho, tá, a gente, junto com os alunos lá do nosso laboratório, né, nós fizemos um levantamento em Sergipe, em Alagoas, tá, nas redes de farmácia, em relação aos estoques, tá, de cloroquina e hidroxicloroquina nesses estabelecimentos. Todo mundo sabe, né, que o tema cloroquina e hidroxicloroquina é um tema complexo, né, é um tema que foi absurdamente discutido ao longo desse ano, né, com a recomendação, eu diria assim, do uso desses medicamentos, tá, sem uma base científica que validasse, tá, esses medicamentos como medicamentos eficazes, eu diria assim, para tratamento da Covid-19, tá, mas que foi amplamente divulgado, inclusive com recomendação de uso, tá, embora alguns estudos anedóticos, ou até estudos in vitro, pudessem indicar que esses medicamentos poderiam ser agentes antivirais, eu diria, eficazes, tá, para a Covid-19, não existia e ainda não existe evidências sólidas, clínicas, de que esses medicamentos resolvam, previnam ou tratem a Covid-19. Seja um paciente com sintoma leve, seja um paciente com sintoma grave, tá? Esses medicamentos originalmente são usados, tá, para tratar, por exemplo, malária ou algumas doenças crônicas, tá? A exemplo, da artrite reumatoide. Então, a nossa preocupação era a seguinte: bom, você divulga que esses medicamentos têm que ser usados para a COVID, tá? Para uma população que, obviamente, não entende do que está sendo falado. O que vai acontecer? As pessoas vão para a farmácia comprar, tá? E foi exatamente isso que aconteceu. Por incrível que pareça, na época que a gente fez esse trabalho, não existiam mais estoques, tá? Nem de cloroquina, nem de hidroxicloroquina em nenhuma farmácia que a gente buscou. Nenhuma farmácia, tá? Ou seja, as pessoas foram à farmácia numa corrida descontrolada e compraram esses medicamentos e estocaram em suas casas. E a repercussão disso, gente, é duplamente negativa, tá? Primeiro, se você compra os estoques de medicamento na farmácia, de um medicamento que a evidência disponível no momento indica que ele não vai resolver o problema, você tira a chance de uma pessoa que precisa desse medicamento de comprá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas com essas doenças, crônicas, pré-existentes, acabaram perdendo acesso aos remédios que elas precisam tomar regularmente. E uma outra, esses medicamentos, cloroquina e hidroxicloroquina, fazem eventos adversos severos, especialmente cardiovasculares, tá certo? E aí, se essas pessoas começam a tomar esses medicamentos de forma indiscriminada em casa, por acreditar que elas possam estar com Covid, ou se elas têm algum sintoma respiratório, usar esse medicamento, elas podem, inclusive, ir a óbito por conta de efeitos colaterais. E isso aconteceu, na verdade, em alguns lugares do mundo, tá? Pessoas que compraram esses medicamentos e os utilizaram de forma indiscriminada, acabaram tendo graves problemas de saúde ou até foram a óbito por conta disso. Então, a gente acabou fazendo esse trabalho mostrando que o problema, à época, era um problema muito grave a ser resolvido, tá? E que precisava ser comunicado à população,
que não fizesse, eu diria, essa compra indiscriminada desses remédios. Depois apareceram algumas regras, né, por sorte, que proibiam, na verdade, a compra desses medicamentos de forma indiscriminada, mas foi um trabalho que foi publicado mostrando esse problema. Tá? Dentro dessa linha também de trabalhos publicados em termos de evidência científica, tá? De medicamentos supostamente eficazes, nós publicamos numa grande revista de fisiologia um trabalho mostrando o potencial, o papel, o potencial, eu diria assim, da nitazoxanida, né? Esse trabalho, só para vocês terem ideia, ele foi publicado em junho, tá? Na metade de junho, então, bem pouco tempo, né? Algo em torno de 4, 5 meses de publicação. E ele já foi baixado para ler quase 2.500 vezes, né? Por pesquisadores e pessoas no mundo inteiro. Então, foi um trabalho que teve uma grande repercussão, porque a gente escreve de forma muito racional o potencial uso desse medicamento, efeitos adversos e as evidências disponíveis até o momento. E que, obviamente, a gente acabou mostrando que naquele momento não tinha evidência nenhuma de que esse medicamento também é eficaz para a Covid-19, embora ele tenha sido também extensamente divulgado, né, e comentado ao longo desse ano. Até o momento também não teve nenhum estudo clínico publicado mostrando que esse medicamento também é eficaz para a Covid-19, tá? Aí dentro dessas questões envolvendo medicamentos, tá? Uma coisa que foi amplamente discutida também, tá? Especialmente no início da pandemia, era sobre o risco do uso do famoso ibuprofeno, né? O ibuprofeno é um anti-inflamatório de uso bem comum, tá? Inclusive você compra na farmácia sem receita médica, né? É um medicamento que é usado de forma bem cotidiana para dor, né, processos inflamatórios, e começou-se a discutir que esse medicamento poderia aumentar o risco, eu diria, de eventos adversos graves para as pessoas com Covid, ou seja, pessoas com Covid não podem usar ibuprofeno, porque elas podem piorar o seu estado de saúde ou até mesmo ir a óbito por conta disso, tá? Então, esse trabalho ele acabou sendo publicado numa revista também importante, chamada International Journal of Clinical Practice, mostrando que não existe evidência de que ibuprofeno piore o estado de saúde de alguém com Covid, tá? E vocês vão entender depois como esse trabalho entrou numa recomendação que a gente fez junto à Organização Mundial de Saúde, tá? Então, não existia evidência científica nenhuma de que as pessoas não poderiam utilizar esse medicamento, ou melhor ainda, de que os profissionais de saúde não deveriam prescrever esse medicamento, tá? Em pacientes com suspeita ou com Covid, certo? Então, foi um trabalho importante que mostrava, à época, que esse trabalho foi publicado em junho, tá, mostrando que esse ibuprofeno poderia ser prescrito sem maiores riscos. E aí, a gente acabou publicando 3 trabalhos, tá, importantíssimos, junto à Organização Pan-Americana de Saúde, tá, que é um órgão da Organização Mundial de Saúde aqui nas Américas, tá. Foram 3 trabalhos de recomendação extremamente relevantes, tá, que têm sido muito utilizados aí em mundo afora, tá, na indecisão em saúde. E o primeiro deles, ele fala sobre uma fake news, certo? Que começou a sair. Fake news nessa pandemia também foi campeã, né, gente? A gente viu um monte de fake news saindo, um monte de informação equivocada em relação à Covid, especialmente em tratamentos, tá, para a Covid. E por incrível que pareça, uma delas foi em relação à inalação de éter e clorofórmio, tá? Para tratamento da Covid. Para quem não sabe, esse blendzinho, essa mistura de éter e clorofórmio é conhecido como loló, tá?
E o loló, essa substância aí que é altamente utilizada, né, em momentos recreativos, eu diria assim, começou a ser, o seu uso começou a ser divulgado na internet, especialmente, né, em redes sociais, de que já tem gente rindo aqui no, na aula. Mas é sério, começou a ser amplamente divulgado de que o éter e o cloroformo eram eficazes para a Covid, tá? Puta, a gente ficou chocado com isso, a gente acabou escrevendo para OMS falando isso, no Brasil tem se divulgado isso. Aí nós mostramos, escrevemos esse trabalho mostrando que não tinha evidência nenhuma, né, de que o éter e o cloroformo, você cheirar loló, resolvia os casos de Covid. Então, nós publicamos esse trabalho junto à OMS mostrando essa questão. Parece engraçado, né? Tem um monte de gente rindo aqui na aula, mas é muito grave, né? Porque se isso, como é que eu vou dizer, é levado a sério, eu diria assim, tá? E por muita gente é levado a sério, tá? O heterocloroforme, tá? Na forma como as pessoas consomem, né? O loló, eu diria assim, ele causa eventos cardiovasculares importantíssimos, tá? Tem muita gente que entra em arritmia por conta disso, faz parada cardíaca por conta desse uso. Então, nos causou apreensão por conta disso, tá? Então, a gente acabou publicando isso junto à Organização Pan-Americana de Saúde, OMS, falando um pouco sobre essa questão. E aí, logo em seguida, nós publicamos um outro trabalho, tá? Em relação a quais as evidências disponíveis no momento em relação à presença do novo coronavírus no leite materno. Caramba, começaram a aparecer um monte de mulheres gestantes, tá? Especialmente no final da gestação, que acabaram se contaminando, pegando Covid. E essas mulheres tiveram seus bebês. E o que fazer com isso? Eu não vou amamentar o meu filho? Será que o vírus está no leite materno? Então, a gente acabou fazendo um estudo, tá, uma pesquisa, mostrando que naquele momento não tinha evidência de que o novo coronavírus era viável ou estava presente no leite materno de mães que tinham tido Covid-19. Esse estudo foi importante pelo seguinte: os protocolos de amamentação ao longo do mundo, eles mudaram, tá? Por conta da Covid. Então, por exemplo, na China, os bebês eram totalmente separados das mães, e as mães não podiam amamentar. E a gente sabe como a amamentação é importante, especialmente, né, nas primeiras semanas e meses de pós-parto, para o desenvolvimento da criança, gente. Então, assim, o que fazer? Num contexto ocidental, os protocolos eram diferentes, tá? A OMS, ela recomendava que essa decisão de amamentar ou não teria que ser da família, junto com os profissionais de saúde, obedecendo critérios, eu diria, de proteção, tá? De diminuir o risco de contaminação para o bebê. Mas que a amamentação não deveria deixar de ser feita, obedecendo essas recomendações de segurança. E aí esse trabalho ele foi importante porque ele confirma, tá, que a evidência disponível era que não tinha o vírus no leite materno dessas mulheres e que elas poderiam amamentar seus filhos conforme essas recomendações de segurança da OMS. Ou mesmo poderiam pegar esse leite materno, né, e armazenar esse leite de alguma forma e dar para o seu bebê, tá, de forma segura. E aí, né, o risco de contaminação para essas crianças ele é bem reduzido, tá, ou quase nulo. Então, esse trabalho foi importante por conta disso, tá certo? Ele entrou como uma forma de recomendação também da Organização Mundial de Saúde. E aí, um terceiro paper que foi publicado junto com essas importantes organizações foi em relação a recomendações para um atendimento odontológico seguro durante a pandemia, tá?
a gente sabe que os profissionais da odontologia, a gente também fez um estudo, tá, junto à Fono, eu não trouxe ele para vocês, mas trouxe esse aqui especificamente. Os profissionais da odonto são profissionais com contato, né, com fluidos biológicos, né, especialmente de cavidade oral, constante, né, com as pessoas. Então, em tese, o risco de contaminação de pacientes, de profissionais, né, da odontologia é muito grande, né, quando eu falo de Covid-19. Quando eu falo de doenças transmitidas por gotículas, né, como a Covid-19. Então, a gente acabou fazendo uma lista de recomendações, tá, para o atendimento odontológico seguro durante a Covid-19, também com base na experiência prévia das epidemias de SARS e de MERS, que aconteceram alguns anos atrás, e as evidências disponíveis hoje, né, em relação à Covid. Então, vou mostrar aqui para vocês algumas recomendações dessas, que eram priorizar urgências e emergências odontológicas, ou seja, aqueles procedimentos mais eletivos, né? Eu vou fazer um clareamento, eu vou fazer qualquer procedimento que não fosse urgência e emergência, ele deveria ser cancelado, né? Postergado, não deveria ser feito, então priorizar urgência e emergência, agendamento de consulta, tá? Para evitar superlotação nas áreas de circulação, dos consultórios, das clínicas e nas salas de espera também, então fazer uma programação de consultas com um tempo bem espaçado entre elas, e medidas, por exemplo, para evitar a prevenção, direcionadas para a prevenção de gotícula respiratória, até transmissão por contato, como, por exemplo, vamos usar EPIs que às vezes não são usados na rotina, por exemplo, aquela máscara N95, tá? Que é a melhor máscara que se tem em termos de evidência para prevenção, né, de infecção, você usar sem medo, por exemplo, o ibuprofeno, né, para aqueles pacientes que chegam com dor dentária, né, no consultório, se assim o ibuprofeno for indicado, né, você não ter medo de usá-lo, e isso a gente usou como base aquele artigo que eu mostrei para vocês que foi publicado, né, mostrando que o ibuprofeno não aumentava o risco de severidade da COVID, lavagem de mãos, uso de álcool gel, dá preferência para as radiografias extraorais, tá? Ao invés de botar aquela radiografia intraoral, né, que estimula, às vezes, o vômito e a tosse do paciente. Não sei se algum de vocês já fez alguma radiografia dentro da boca, mas é bem incômoda e se o paciente tosse ou tem ânsia ou vomita, gera gotícula, gera aerossol, e se aquele paciente estiver contaminado, pode contaminar o profissional também, tá? Então, evitar também instrumentos que gerassem aerossol, gotículas, para que essas gotículas não ficassem espalhadas no ar, tá? E a gente sabe que a evidência hoje é que ela fica suspensa no ar por 30 minutos, então se o profissional está no ambiente contaminado, diria assim, tira a máscara dele nesse ambiente, aumenta o risco de contaminação. Então, algumas evidências nesse sentido e que têm sido utilizadas, tá? Aí por muita gente mundo afora, para que os profissionais pudessem fazer esse atendimento odontológico seguro. A Lívia está falando daqui do uso dessas recomendações, né, que a gente tem feito. Obrigado, Lívia. Realmente tem sido muito utilizada por muita gente, tá? A gente, no Brasil e também no mundo, muita gente tem citado as nossas recomendações para diminuir o risco de contaminação. A gente tem ficado muito feliz com isso. Foi uma grande conquista também. E aí, nesse cenário, tá, de diminuir risco de transmissão da Covid para profissionais, a gente pensou, caramba, aquele pessoal que está lá na linha de frente, especialmente os profissionais da enfermagem, né, os técnicos de enfermagem, os profissionais de enfermagem, os enfermeiros, né, que estão ali na linha de frente fazendo os exames, o famoso suavezinho, né, para fazer depois o PCR, né, o exame molecular para detectar a COVID,
que estão lá nas unidades básicas de saúde, na atenção primária em saúde, estão lá na linha de frente, às vezes se contaminando, né, no momento da realização de exame. A gente acabou desenhando, tá, uma cabine de teste para COVID. A gente acabou tendo essa ideia, tá, e essa ideia, ela foi, eu diria, comprada, tá, por um instituto social, tá, aqui do interior do estado, da cidade de Mão Dias, Projeto Walter Passos. Eles, eu diria, bancaram a construção dessa cabine, tá, uma cabine barata, tá, fácil de limpar, leve, então a gente acabou, eu diria, construindo essa cabine e entregando essa cabine em algumas unidades básicas de saúde aqui em Aracaju, tá? Em uma unidade básica, por exemplo, houve um relato de que apenas uma profissional das 5 que faziam esses exames nos pacientes, na comunidade, não haviam se contaminado. E foi um dia extremamente emocionante para elas, para que elas pudessem voltar a fazer os seus exames de forma segura. Então, foi um momento muito especial durante essa pandemia. E a gente acabou também entregando uma cabine dessas aí para o Hospital Santa Isabel, né, a maternidade de Santa Isabel, que é o hospital de referência aqui, né, em termos de atendimento pediátrico, estou dizendo especialmente para a COVID, né, e a gente acabou também entregando uma cabine dessas lá no hospital, e, enfim, foi um momento muito, muito especial da pandemia, onde a gente pôde ajudar de alguma maneira, também na produção, eu diria, de tecnologia, né, mesmo que barata, para esse enfrentamento. E aí a gente começou a publicar, pessoal, alguns trabalhos importantes, tá? Como eu comentei com vocês, nós somos, eu diria, especialistas, tá, em revisões sistemáticas e meta-análises, trabalhos que vêm também de forma matemática, né, modelamento com meta-análise, em termos de evidência científica, e nós publicamos trabalhos importantíssimos, tá, como, por exemplo, a viabilidade do vírus em amostras fecais de crianças, marcadores de lesão cardíaca e complicações cardíacas em pacientes com COVID, e um trabalho importantíssimo, esse é o trabalho que tem sido mais citado, tá, do nosso grupo, em todo o mundo, tá, que foi um trabalho avaliando os fatores associados à morte em pacientes com COVID, tá. A gente publicou esse trabalho no European Journal of Internal Medicine, que é uma revista gigante, tá, de medicina europeia, e esse trabalho é muito completo, porque ele mostra todos os fatores associados à mortalidade, tanto clínicos, quanto de biomoléculas, quanto de marcadores hematológicos, quanto de marcadores também associados ao sistema de coagulação, índices relacionados à inflamação e complicações. Esse trabalho é muito completo, tá? E ele mostra, por exemplo, alguns dados interessantes que eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Isso eu estou considerando, tá, fatores gerais associados à mortalidade, tá, sem considerar especificidades de regiões geográficas. Depois eu vou mostrar um trabalho para vocês de fatores associados à morte por COVID aqui em Aracaju, tá, de pacientes hospitalizados aqui em Aracaju. Então, esse trabalho que foi publicado, tá, nessa revista, ele mostra o seguinte: olha, a idade avançada, tá, é um fator de risco para a mortalidade. Ser homem também é um fator de risco para a mortalidade. Ter algumas comorbidades também. Aí vem hipertensão, diabetes, uma doença pulmonar prévia, tá, antecedente, alguém que também tinha uma doença cardiovascular ou cerebrovascular também pré-existente, ou alguma doença renal pré-existente, tá? Então, dessas comorbidades aí, essas comorbidades têm sido associadas à mortalidade por COVID. Dos sinais e sintomas clínicos, a gente observou, por exemplo, que a pessoa que começa a fazer dispneia é um desconforto respiratório, tá? Ela começa a ficar com um desconforto muito grande. Então, se essa dispneia ela começa a aparecer já no início da doença, tá?
já é um indicativo que esse paciente vai complicar, tá? Ou tem um risco muito grande de complicar e ter que, por exemplo, ir para uma UTI, e assim aumentar o risco de morte. Então, essa dispneia precoce é um sinal importante. É por isso que eu digo que a atenção primária à saúde, ela é fundamental. Porque se um paciente chega com dispneia, tá, numa unidade básica de saúde, esse paciente não pode ser dispensado para casa, tá? Ele não pode aguardar para ver o que vai acontecer. Ele tem que receber atendimento imediato. Por quê? Porque a dispneia precoce, como a gente mostrou nesse estudo, é um marcador importante de prognóstico da doença. Ou seja, se esse cara tem isso no início da doença, o risco de morte dele é enorme. Então, justifica-se a importância de você monitorar, tá, sinais e sintomas como esse aqui, tá, nos pacientes com suspeita de COVID. E aí a gente vê, por exemplo, com marcadores hematológicos, tá? Vocês vão estudar isso mais para frente, agora no primeiro ano, certo? Linfócitos, por exemplo. A gente vai ver a importância desses linfócitos, né? No módulo lá de inflamação e infecção, tá? Mas a gente viu, por exemplo, os pacientes que com COVID, que diminuem o número de linfócitos no sangue, tá? Esses pacientes às vezes diminuem, tá? Os linfócitos ficam numa quantidade bem baixa, que a gente chama de linfopenia, tá? O nome linfopenia. Esses pacientes tendem a complicar muito, tá? O risco de morte dessas pessoas é alto também, tá? E aqueles pacientes que têm a chamada plaquetopenia ou trombocitopenia, ou seja, a quantidade de plaquetas, né? As plaquetas envolvidas aí no sistema de coagulação do sangue, que vocês também vão estudar, também diminui. Então, essa queda também é um marcador, é um indicador de que esse paciente pode ficar mais grave, tá? Ou ele já está mais grave. Então, a gente começou a observar esses fatores. Coisas também importantes, por exemplo, vocês vão estudar também no módulo de fisiologia, né? Onde fala de ureia, creatinina, tá? A gente viu também que alguns pacientes graves começam a apresentar um aumento da concentração no sangue, né, desses produtos aí nitrogenados, né, ou seja, é um indicador de que o rim dele não está trabalhando adequadamente, e realmente alguns pacientes com COVID, gente, acabam fazendo falência renal, tá, tem que ir para hemodiálise e tudo mais, e às vezes alguns pacientes acabam até morrendo por conta disso, tá. Então, a gente mostrou nesse estudo também que esse aumento de ureia e creatinina era um marcador importante, tá? Para acompanhar. Vimos também, por exemplo, que uma substância chamada interleucina 6, IL-6, tá? Também é uma substância encontrada no sangue aí de pacientes com a doença grave, tá? Essa interleucina 6, vocês também vão estudar ela no módulo de inflamação e infecção, tá? É um elemento chave, eu diria assim, no controle, eu diria, imunológico das doenças, tá? Os pacientes com COVID, eles fazem o que a gente chama de tempestade de citocinas, tá? E essa interleucina 6 é uma citocina. Então, esses pacientes com COVID-19 acabam fazendo uma bagunça imunológica, tá? Essas substâncias acabam sendo produzidas de uma maneira indiscriminada no sangue, tá? E a interleucina 6 é uma das principais. E aí, a presença dessa concentração elevada de interleucina 6 é o marcador de gravidade, tá? Infelizmente, aqui em Sergipe, por exemplo, no Brasil de uma maneira geral, não se faz, eu diria, a coleta de sangue, tá? Para olhar a quantidade desse marcador no sangue, porque é caro, tá? Então, infelizmente, é um dos marcadores mais importantes hoje para avaliar a gravidade da COVID, mas a gente não faz no SUS, e também os hospitais privados não fazem, de uma maneira geral, porque é muito caro, tá? Então, fazer em todo mundo aumentaria muito o custo, eu diria assim, tá? Então, eles acabam não fazendo. Em alguns países europeus e asiáticos, eles marcam, tá, a interleucina 6 e acabam utilizando até alguns medicamentos, tá, que modulam essa interleucina 6, ou seja, medicamentos que diminuem a quantidade dessa interleucina, tá, e aí fazendo com que esse paciente diminua o risco de morte. Uma estratégia terapêutica muito interessante que vem sendo usado
atualmente em alguns países. Infelizmente, no Brasil, isso não é, tá, uma realidade, certo? Pelo menos para a grande maioria das pessoas. E aí vieram alguns outros marcadores que a gente olhou também, tá? E algumas complicações que esses pacientes podem ter, e aí acabarem indo a óbito, como, por exemplo, fazer sepsis, ou seja, uma infecção generalizada, ter problemas renais, problemas cardíacos, tá? Complicar, eu diria assim, a parte pulmonar, ou então entrar num colapso de coagulação do seu sangue e também indo a óbito por conta disso. Então, esse foi um trabalho bem completo, tá? Que mostrou quais são os marcadores aí, eu diria assim, voltados para a mortalidade nesses pacientes, certo? E aí depois a gente publicou um trabalho, também numa grande revista da área da imunologia, mostrando exatamente como você pode fazer o manejo dessas citocinas, como a interleucina 6, que eu acabei de falar, tá? E diminuindo daí a concentração dela no sangue, e aí tentando melhorar a resposta do paciente à doença. Então, esse é um trabalho muito legal, tá, gente? Depois que vocês entrarem no módulo de inflamação e infecção, recomendo muito que vocês leiam esse trabalho, porque muitas citocinas que vocês vão estudar nesse módulo, tá? E como elas se comportam, elas são discutidas nesse trabalho. Tá? Então, é um bom trabalho para vocês pegarem, lerem, embora seja em inglês, obviamente, tá? Para vocês entenderem, tá? Como é que elas atuam aí no corpo e como algumas estratégias terapêuticas são pensadas para diminuir, e aí no caso da Covid, diminuir o risco de morte, tá certo? E aí também dentro dessa perspectiva de citocinas, tá? De como a imunologia, eu diria assim, eu diria está envolvida, né, com a Covid-19. Esse foi o primeiro trabalho no mundo publicado pensando nessa perspectiva de que mães que tiveram Covid, tá? Eu tô lá com o bebezinho, no período fetal, por exemplo, e essa mãe teve Covid, essa mãe tem essa tempestade de citocinas, especialmente interleucina 6, certo? E aí, será que o bebê não é afetado com isso? Será que essa chuva de citocinas, essa tempestade de citocinas não afeta o desenvolvimento do bebê? Nós levantamos essa bola nesse artigo, dizendo, olha, existem evidências de que interleucina 6, por exemplo, repercutem muito mal no desenvolvimento da criança. Tá? Então, isso pode ser verdadeiro para a Covid também. Então, vamos acompanhar esses bebês, tá? Das mães que tiveram Covid, para ver se essas crianças, por exemplo, não tiveram problema de neurodesenvolvimento. Tá? Então, a gente indica nesse estudo a necessidade de estudos de acompanhamento dessas mães ao longo dos anos, tá? E dos seus bebês também, como eles se desenvolvem. Então, foi um estudo bastante interessante, que a gente acabou publicando. Esse trabalho foi publicado com o professor Diego Tanajura, inclusive, tá? Grande colega, grande amigo, tá? Professor aí também do Departamento de Educação e Saúde. Possivelmente tem alguns alunos dele aí nessa palestra, tá? Então, o professor Diego também fez parte aí desse trabalho. E aí a gente entra em alguns estudos, tá? Baseados em registro nacional. O Danilo está falando aqui, meu professor, exatamente, Danilo, seu professor, professor espetacular, tá? Uma pessoa maravilhosa, um grande amigo também, e fez parte desse estudo. Então, o André está perguntando aqui, eu vou até comentar um pouco isso aqui. Como a universidade pode romper o muro do espaço institucional e fazer parte do cotidiano leigo dos cidadãos, assim como está sendo feito no combate à Covid? Geralmente é através dos projetos de extensão, tá, Andrei? Tem uma parte, um braço aí da universidade que chama extensão universitária, tá? Onde você leva conhecimento científico para a população em geral, tá? É uma oportunidade de levar isso à sociedade, tá? Romper esse muro institucional, como você fala. Cada vez mais isso tem se tornado mais comum, tá? É preciso cada vez mais, eu diria, entrar na sociedade, sair da universidade, entrar na sociedade, tá? Lá no laboratório a gente costuma fazer muita pesquisa, tá?
Andrei, mas também com um cunho social, tá? Para que ela seja aplicada diretamente na vida das pessoas e mudar essa realidade, tá? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, muito grande mesmo. Não adianta fazer pesquisa por fazer, tá? Pesquisar por pesquisar, pesquisar para ter currículo, não é algo que me atrai muito, tá? Eu gosto de fazer pesquisa para que essa pesquisa mude a vida da sociedade. Então, a gente tende a fazer pesquisas rompendo um pouco esse, como você falou, esse muro institucional, tá? Para mudar a vida das pessoas. Os projetos de extensão têm essa característica. Então, os estudos de base baseados em registro nacional, tá? Fizemos alguns também. Um deles é esse, tá? Foi um trabalho muito legal, gente. Publicado numa grande revista da Universidade de Oxford, inclusive, tá? O Journal of Public Health, mostrando mortalidade entre indígenas brasileiros, tá? A gente fez uma análise de todo o território nacional, tá? E mostramos as diferenças nas taxas de mortalidade entre os índios nas diversas regiões do país, certo? Essa taxa de mortalidade é um indicador epidemiológico, né, que vocês estão estudando, eu acho, agora, devem discutir essa semana, né, e ele é calculado o número de mortes, né, no caso, por Covid-19, então, o número de mortes por uma doença específica, dividido pelo número, né, pela população ali localizada, né, multiplicado, às vezes, por 100 mil, tá? Então, a gente fala, tem, vai lá, 10 mortes a cada 100 mil habitantes, tá? Então, é mais ou menos assim que essa taxa de mortalidade é calculada, e foi assim que ela foi apresentada nesse trabalho, tá? Nós pegamos o número de indígenas mortos, tá? Por Covid em cada região, dividimos pelo número de indígenas naquela região e multiplicamos por 100 mil. Então, vocês vão ver aqui, ó, que, por exemplo, está em inglês, tá, gente? Me perdoem, esses artigos são publicados assim, está em língua inglesa, mas mostra ali, ó, se você olhar a penúltima coluna, ó, taxa de mortalidade, essa taxa de mortalidade ela é muito alta no norte e no centro-oeste do país, tá? Inclusive bem mais alta que as outras regiões. Então, no centro-oeste, por exemplo, eu tenho aí, ó, 100 mortes em índios por Covid a cada 100 mil, tá? É um número muito alto, tá? E essa taxa de mortalidade lá no centro-oeste, por exemplo, se justifica muito porque as aldeias, as comunidades indígenas estão muito próximas às zonas urbanas, tá? E muitas estradas acabam passando muito próximas a essas aldeias indígenas, e esses índios acabam tendo muito contato, né, com a comunidade fora a aldeia, então eles tendem a fazer muita infecção, tá? E por uma questão também de determinantes de saúde, acabam morrendo muito mais. Então o centro-oeste é uma região muito crítica, e obviamente nós mandamos esses resultados aí para a FUNAI, tá? Para a FUNAI, a nossa conhecida FUNAI, e aí abrir uma perspectiva aí mais para frente de talvez a gente começar a fazer uma avaliação junto à FUNAI, tá? E a Polícia Federal de Saúde Indígena no Brasil inteiro, a gente coordenando aí essa parte epidemiológica. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas foi um trabalho muito, muito importante nesse sentido. E aí também nós mostramos, dentro desses estudos nacionais, as taxas de mortalidade para a Covid em crianças, tá? E a relação que essas taxas de mortalidade têm com iniquidades socioeconômicas, tá? Vocês vão ver nesse módulo agora, né? Acho que até comentaram um pouco no primeiro módulo o que são determinantes de saúde, né? Na PEC também vocês veem isso muito bem. O que são esses determinantes de saúde, e dentro desses determinantes nós temos iniquidades sociais, iniquidades econômicas, né? E a gente acabou estudando isso, tá? E aí nós acabamos vendo essas taxas de mortalidade, como elas se comportavam por região do país, tá? E mostramos essa relação entre mortalidade, tá? E piores indicadores socioeconômicos. A gente acabou mostrando nesse trabalho, por exemplo, que a região norte, tá, e nordeste, que são aquelas regiões
com piores indicadores socioeconômicos são aquelas que têm as maiores taxas de mortalidade em crianças por Covid. Então, embora a gente saiba que a Covid-19, eu diria, afete muito menos e com muito menos gravidade, e, obviamente, em relação ao número de mortos, também as populações mais jovens, especialmente a população pediátrica, existe uma relação muito forte, tá, entre aumentar essa taxa de mortalidade, tá, e estar numa região com pior indicador socioeconômico, o que confirma, tá, que a Covid-19 não é uma doença democrática, ou seja, ela não afeta todo mundo da mesma maneira. Vou mostrar para vocês depois um estudo aqui em Aracaju que a gente fez, que isso, tá, é uma realidade também para a população em geral, tá certo? Então, a gente acabou também publicando esse trabalho numa boa revista. E aí, agora, a gente mandou, essa semana, tá, um outro trabalho, essa discussão das questões raciais no Brasil voltaram à tona agora recentemente, como todos sabem, tá? E aí nós acabamos estudando as disparidades raciais para a morte por Covid-19 aqui no Brasil inteiro, tá? E acabamos observando que o risco de morte para a Covid-19 entre negros, tá, é maior do que em brancos, e isso é verdadeiro para todas as regiões do país. Então, em todas as 5 regiões do país, o risco de morrer por Covid sendo negro, tá, é maior do que o risco de morrer por Covid sendo branco. E isso tem uma estreita relação, tá, com condições socioeconômicas, tá certo? Então, esse é um trabalho que foi submetido agora numa revista importante de epidemiologia, tá, e mostra, de novo, como as disparidades raciais no Brasil, tá, também estão aí dentro do cenário da Covid-19, tá certo? Então, também é um importante estudo em relação a isso. Então, esses estudos de base nacional, eles tiveram, no final das contas, se vocês perceberem, trabalhando também, lógico, com essas questões socioeconômicas, né, mas também trabalhando um pouco com as minorias, né, por assim dizer, trabalhamos com índios, trabalhamos com negros, tá, e também trabalhamos com população pediátrica. Então, têm sido estudos bastante importantes, certo? E aí, a gente agora publicou essa semana, dia 17, na verdade, saiu um estudo exatamente sobre isso. A gente escreveu um texto, tá, para o International Journal of Clinical Practice, a mesma revista que a gente publicou o trabalho de ibuprofeno, se vocês lembrarem, mostrando exatamente as inequidades, tá, socioeconômicas em populações vulneráveis durante a pandemia, discutindo exatamente isso, tá? As populações mais pobres, elas têm sofrido muito mais, tá? Não só agravando a sua condição social e agravando a sua condição econômica, mas também com tendência a ter piores desfechos, morrendo mais, pô, tá? Então, a gente também escreveu esse texto refletindo um pouco os resultados desses nossos trabalhos, tá certo? Ok? E aí a gente acabou mostrando, tá? Acho que veio um pouco nessa questão aí do Moisés, o lockdown, situações de moradores de rua, governo não auxilia os projetos de pesquisa. Tem muita coisa envolvida, Moisés, situação bem complexa, tá? Os moradores de rua também vivem uma situação muito difícil no Brasil e em outros países também tem visto isso, tá? Algumas políticas voltadas para essas pessoas, tá certo? Algumas, eu diria, mais felizes do que outras, tá? Mas são situações muito difíceis e que, na verdade, Moisés, a Covid-19, a pandemia, ela fez escancarar, tá? Isso, Lívia, tem alguns abrigos sim, tá? E que também não seja suficiente a longo prazo, eu também concordo com você, mas o que eu queria falar é o seguinte, a pandemia de Covid-19, ela escancarou as feridas, tá, sociais e econômicas no país. Ela escancarou o problema da disparidade socioeconômica. Isso é fato, tá? E os nossos estudos, eles comprovam isso, tá?
Os determinantes de saúde, seja quais são, tá? São determinantes, determinantes mesmo, a palavra é exatamente essa, determinantes de como a pandemia afeta diferentes classes sociais, tá? No país. Isso vai, como eu falei, de encontro a uma ideia inicial, tá? Que se colocou que a doença era uma doença democrática, né? Afetaria a todos da mesma forma, e a gente vê que não é assim, tá certo? E esse estudo ele mostra, essa revista aqui, a Journal of Travel Medicine, tá? É uma das maiores revistas do mundo, tá, gente? É uma revista grande, enorme, tá? Que tem publicado muita coisa sobre Covid. E aí nós mostramos nesse trabalho uma análise também nacional, tá? Do país inteiro, mostrando como o interesse da população brasileira em buscar informação, por exemplo, na internet, tá, sobre a Covid-19 diminuiu com o tempo. A galera começou a parar de se interessar pelo assunto, tá? Isso no país inteiro. E nós mostramos também que isso tem uma relação muito forte com a diminuição do distanciamento social. Então, as pessoas pararam de se interessar pela doença, tá certo? E as medidas de distanciamento social começaram a ser afrouxadas ao longo do tempo. E esse gráfico mostra exatamente isso. Ó. O gráfico em rosa, tá? Mostra esse interesse da população, em relação à Covid, tá certo? Diminuindo ao longo do tempo e sendo acompanhado pelo relaxamento, eu diria assim, das medidas de distanciamento social. E isso é um grande problema à medida que a gente não tem ainda uma vacina disponível, tá certo? E o vírus está circulando de forma ativa ainda em todo o território nacional. Esse trabalho foi, por coincidência, ele foi publicado num feriadão, tá? Aqui no Brasil, onde a imagem é exatamente essa, tá? De praias lotadas, ou seja, as pessoas esqueceram que estava em pandemia, desrespeitaram todas as normas vigentes e lotaram as praias brasileiras, tá? Então, o brasileiro está tendo esse comportamento ao longo da pandemia. A gente está vendo agora, né, isso acontecer também agora no período eleitoral, né? É um fenômeno que está acontecendo no país inteiro, nas capitais e no interior, tá certo? E a gente vai ver, ou já está começando a ver, tá? O resultado disso, eu diria assim, agora, pós-período eleitoral, levando-se em consideração que a gente ainda tem um segundo turno em várias capitais do país, né? Então, é um problema muito grave, tá? E que a gente vai ver a repercussão disso também agora nos próximos dias, tá certo? Então, mas de fato, o interesse do brasileiro tem diminuído ao longo do tempo e as medidas de distanciamento também têm sido relaxadas, tá? E aí, alguns dados publicados, tá? Com dados de Sergipe, eu diria assim, eu destaco desses 3 que foram publicados, tá? Esse trabalho é publicado numa revista de pediatria, mostrando as notificações de abuso infantil durante a pandemia, tá? E esse trabalho ele mostra uma diminuição, eu diria assim, eu diria assim, das notificações de abuso infantil aqui em Sergipe, tá? E a gente questiona nesse estudo se essa diminuição das notificações de abuso infantil é uma razão para comemorar ou uma razão para ficar preocupado, tá? E aí, o que a gente viu nesse trabalho? Que é o seguinte, ó, embora as notificações tenham diminuído, tá, de abuso infantil durante a pandemia, não foi por conta de uma real diminuição do abuso infantil, tá? Foi por conta de uma subnotificação desses casos. E a gente sabe muito bem que ao longo dessa pandemia, né, as escolas foram fechadas, tá? Então, agora com uma perspectiva de reabertura, né, especialmente as escolas públicas, em alguma faixa etária, inclusive. E aí as escolas são consideradas elementos sentinela, né,
nesse processo. As escolas são importantes nessa questão do abuso infantil, né? Elas servem como um caminho para que isso seja feito de uma maneira otimizada no sistema de saúde e proteção social dessas crianças. Então, como esses elementos sentinela foram, eu diria, fechados, né, por conta da pandemia, se perdeu um pouco essa referência. E aí as notificações diminuíram. E, obviamente, nós mandamos esses resultados aí também para os órgãos competentes aqui no governo do Estado, para que eles tivessem conhecimento e adotassem políticas, eu diria, adequadas para tentar verificar isso de uma melhor forma. Então, esse trabalho é um trabalho importantíssimo nesse sentido. Foi feito com o pessoal do direito, inclusive, tá? E aí, agora, recentemente, a gente teve um trabalho aceito, ele deve ser agora em fevereiro, agora em dezembro, tá? Mostrando também a repercussão da pandemia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, tá? E isso é muito importante no sentido de que, eu diria, muitos serviços de saúde, a forma organizacional desses serviços foi modificada, né, durante a pandemia. Para os pacientes, por exemplo, com câncer de cabeça e pescoço, tá? Esses pacientes acabaram, esse trabalho foi feito especialmente com pacientes que já tinham feito o tratamento, tá? Ou seja, cirurgia, radioterapia e ou quimioterapia, tá? E que estavam em casa, sendo acompanhados, né, com suas consultas regulares, ou pacientes em cuidado paliativo, ou seja, pacientes que já estavam em fase muito avançada da doença, tá? E que estavam tendo cuidados, por exemplo, para manejo de dor e etc., tá? Uma vez que o câncer já não era mais tratável, tá? Incurável, diria assim. Então, a gente acompanhou esses pacientes, tá? São pacientes que a gente acompanha já há alguns anos, tá? E alguns pacientes vivos, né? Começaram, eu diria assim, em 2020, sendo acompanhados pela nossa equipe, e eles acabaram não tendo mais as consultas regulares no serviço de oncologia, por exemplo, do USE, tá? Do nosso USE, né? Do grande hospital que a gente tem aqui em Aracaju. Então, eles pararam de ser acompanhados pelo serviço de oncologia do hospital, porque eles não podiam mais ir até o hospital fazer as consultas por conta da Covid, ou seja, a ideia de que se esses pacientes vão ao hospital fazer as suas consultas regulares, eles aumentam o risco de infecção e aí eles podem acabar realmente indo a óbito, tá? Por também já ter o câncer, aí às vezes no estágio avançado, tá? Ou pelo menos aí no acompanhamento pós-operatório, ou pós-radioterapia e quimioterapia. Então, esses pacientes ficam em suas residências, tá? Deixam de ser acompanhados de alguma maneira, e inclusive, em algumas, aqui no estado, tá? Você ainda tem uma escassez do serviço de teletrabalho, de telemedicina, especialmente nas regiões mais rurais, né? As pessoas não têm acesso a isso, né, gente? Não são acompanhadas virtualmente, né, pelos serviços de saúde, todo mundo sabe disso, e elas acabam perdendo esse relacionamento com o serviço. E a gente observou que esses pacientes com câncer de cabeça e pescoço, tá, e que tiveram atraso aí nas suas consultas de acompanhamento, acabaram em suas casas, por conta especialmente da dor e de edema relacionado ao câncer, fazendo automedicação, tá? Automedicação com anti-inflamatórios não esteroidais, o que, obviamente, aumenta o risco de efeitos adversos por conta desses medicamentos. Então, isso é um dado extremamente relevante. Os pacientes com uma doença muito importante, tá? Deixando de ser acompanhados de alguma maneira em suas residências, tá? Fazendo uso de automedicação, tá? Por conta de complicações relacionadas ao seu câncer. Então, é um dado extremamente relevante, tá? E que está sendo publicado agora, nos próximos dias, numa importante revista. E que, obviamente, vão ser discutidos aí, ou estão sendo discutidos com a Secretaria Estadual de Saúde, para que isso seja visto e resolvido de alguma maneira, tá? E aí, ó, dentro dessa questão dos dados aqui de Sergipe, e do que a gente tem discutido, né, de como a doença não é democrática, e que ela afeta de forma desproporcional, né, especialmente os mais pobres, a gente fez uma avaliação
A gente tem acompanhado, tá, a evolução dos casos e óbitos por Covid aqui em Aracaju, obviamente, a gente tem ajudado a prefeitura nesse sentido e publicando notas técnicas em relação a isso, tá? E aí nós acabamos publicando um trabalho também naquela revista que eu comentei, o Journal of Travel Medicine, mostrando a relação entre iniquidades sociais, tá? E mortalidade, fatalidade por Covid-19 nos bairros aqui da nossa capital. Então, a gente publicou, tá? E junto desse trabalho tem esse mapa, muito bacana, tá? Esse mapa aqui colorido, tá? A parte colorida do mapa é Aracaju, tá? Dividida por bairros. Aracaju hoje tem 42 bairros, tá? Então, nós avaliamos as taxas de incidência, imortalidade e fatalidade por Covid. A taxa de fatalidade, tá? Para quem não sabe como é que calcula, ela é calculada assim, ó. Tu vai pegar o número de pessoas com Covid, que morreram por Covid, tá? Então, tem uma quantidade X de pessoas que morreram por Covid. E divido pela quantidade de pessoas com Covid naquela região. Então, eu vou ter uma porcentagem, tá certo? E essa porcentagem é a taxa de fatalidade. Então, pega o número de pessoas que morreram por Covid numa região e divide pelo número de pessoas com Covid nessa região. É diferente da mortalidade, onde você divide pelo total de pessoas daquela região, com Covid e sem Covid, tá certo? Então, a gente fez essa avaliação da fatalidade, tá? Com indicadores socioeconômicos de cada bairro de Aracaju, e a gente observou o seguinte, ó, se vocês olharem aqui no mapa, ó, as bolinhas vermelhas, tá? Elas indicam taxas de fatalidade iguais ou superiores a 2%. Ou seja, a cada 100 pessoas com Covid, naquela região, morreram pelo menos 2. Não é isso? Fatalidade. Então, a cada 100 pessoas com Covid naquela região, morreram pelo menos 2. Então, essas bolinhas vermelhas indicam as maiores taxas de fatalidade por Covid aqui na nossa capital. Então, se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver uma grande concentração de bolinhas vermelhas, tá? Mais ao norte, né, de Aracaju, tá? Essa bolinha vermelha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, que está bem deslocada aqui para a região leste da cidade, tá? É o centro de Aracaju, tá? Aquela região do centro lá de Aracaju. Essa região próxima do centro da cidade, que rodeia o centro da cidade, e os bairros mais ao norte, são exatamente os bairros em Aracaju, tá? Com piores indicadores socioeconômicos. Então, quando a gente faz uma estatística avaliando a taxa de fatalidade com os indicadores socioeconômicos, a gente vê uma relação, tá? Então, a gente deduz desse estudo que os piores indicadores, tá, para a Covid-19 em Aracaju estão realmente localizados nos bairros com piores indicadores socioeconômicos, tá? Mostrando como essa vulnerabilidade social, essa vulnerabilidade econômica influencia, sim, na morte de pessoas com Covid-19, tá certo? Então, esse estudo ele foi importante, por quê? Porque ele serviu também de base para políticas públicas de saúde aqui da prefeitura. Então, depois que esse estudo foi feito, tá? Obviamente, nós discutimos isso com a Prefeitura de Aracaju, e a Prefeitura de Aracaju acabou montando 2 programas de testagem aqui na capital. Um deles é Aracaju pela Vida, tá? Que começou a mapear, a fazer testagem nessas regiões mais pobres aqui da cidade, tá? E, obviamente, isolando essas pessoas com Covid. E agora, mais recentemente, o Teste Aju. Tá? O Teste Aju, ele faz testagem por PCR em pessoas sem sintomas, tá? O que é algo novo para uma política pública de saúde na Covid no país, tá? Muito pouco lugar faz isso aqui, que é recomendação, inclusive, da OMS. Então, a gente aqui agora tem testado, né? A gente tem ajudado, de alguma forma, a prefeitura nesse programa de testagem na comunidade, o suavezinho do nariz, para fazer o PCR em pessoas que não têm sintoma nenhum, tá? E por que isso é importante? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas com Covid não tem sintoma.
e elas estão circulando sem cuidado, né, transmitindo a doença para outras pessoas. Então, a gente faz essa testagem, pessoas assintomáticas, e aquelas pessoas com diagnóstico de COVID, tá, acabam se isolando. E melhor que isso, tá, quando se identifica uma pessoa positiva para a COVID, esse programa ele vai para a casa dessa pessoa e testa a família toda, tá? E aí faz o que se chama de rastreamento de contato, que também é um termo epidemiológico que tem sido muito utilizado aí na mídia, tá? Então você faz esse rastreamento de contato, você pega uma pessoa com COVID positiva e vai rastrear as pessoas que tiveram contato com ela, fazendo testagem também, tá? E aí isolando essas pessoas. Então, são programas que, no final das contas, contribuem de alguma maneira, tá, para a diminuição dos casos e também de óbitos, obviamente, por Covid-19 aqui em Aracaju, tá? A gente tem visto agora, recentemente, que Sergipe, tá, como um todo, é o estado do país, tá, onde tem as melhores estimativas em relação à Covid-19. Sergipe hoje é o principal estado com o país com declínio no número de óbitos, tá? Isso é muito relevante. A gente está tendo estados já com aumento significativo de casos e óbitos e também de saturação do sistema de saúde, de novo, tá? Exemplo lá de maio e junho, e Sergipe está indo no caminho oposto por enquanto, tá? De declínio consolidado do número de óbitos, tá? O número de óbitos, gente, na minha visão, é o principal parâmetro, eu diria assim, para a verificação da epidemia, tá? De Covid-19. Já que a gente testa pouco, né? De uma maneira geral, o Brasil testa muito pouco. Sergipe tem testado muito, tá? Isso é muito positivo. Inclusive com a ajuda da UFES, né? Então, Sergipe tem sido um destaque importante de como lidar com a pandemia, apesar de todas as dificuldades. E esse esforço, ele tem sido refletido na diminuição do número de óbitos. Tá? Sergipe hoje é o melhor estado do país em termos de estimativa de mortalidade. O cenário pode mudar amanhã, sem dúvida. O cenário pode mudar amanhã, mas depende de quem que esse cenário não mude, da gente. Então, se a gente não se comportar de maneira adequada, não entender que a pandemia não acabou, entender que ainda não tem uma vacina disponível, e diria chutar o pau da barraca, né, como vocês costumam falar, o cenário pode mudar rapidamente. E a gente, de novo, tem um aumento do número de casos e do número de óbitos aqui no nosso estado. Nos próximos dias, tá, eu tenho acompanhado bairro a bairro, tá, esse comportamento. Nos próximos dias, eu devo estar fazendo um novo estudo sobre comportamento do número de casos e óbitos por Covid por bairro em Aracaju. Agora é importante monitorar bairro, tá? Se a gente encontrar um bairro fugindo, eu diria, da tendência, a gente tem que atuar naquele bairro de forma específica, tá certo? Então, nos próximos dias deve estar saindo alguma coisa por aí. Mas esse estudo, ele acaba mostrando, acho que foi a pergunta que alguém fez, tá? Como a universidade colabora com a produção de estratégias, né, de políticas públicas junto aos órgãos competentes. Isso é uma prova muito bonita disso, tá? Produto feito dentro da UFES, colaborando para que uma política de estratégia de saúde pública tenha sido pensada, tá, para enfrentar a pandemia aqui nos lugares mais críticos da nossa capital. Isso é muito legal, isso é muito bonito, tá? E aí agora, também essa semana, nós acabamos publicando um trabalho mostrando os fatores associados à mortalidade nos pacientes hospitalizados por Covid em Aracaju, tá? Nós avaliamos mais de 1.200 pessoas, tá certo? Dados de Sergipe, publicados também numa revista enorme, o American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, uma revista americana gigantesca de medicina tropical, e a gente mostrou ó, que aqui em Aracaju, tá, o comportamento é esse, ó. Nós temos doença cardíaca e doença renal também aumentando o risco de morte dessas pessoas, tá? E uma relação muito interessante que até então não tinha sido mostrada, tá? Até então se sabia que de forma isolada, olha, o cara com diabetes, o cara com hipertensão, um idoso,
tem um risco aumentado de morte. Nós observamos aqui em Aracaju que para que isso seja, eu diria, verdadeiro, tá, em termos estatísticos, de aumento do risco de morte, ele tem que ter, ao mesmo tempo, uma idade acima de 65 anos, hipertensão e diabetes, um combinado, tá, para que esse aumento de risco de morte seja verdadeiro. Não quer dizer que um paciente apenas hipertenso não possa morrer, ou apenas um diabético possa morrer, ou apenas um idoso possa morrer. Sim, lógico, tá? Mas o aumento do risco, ele é muito maior quando eu tenho essa combinação dos três fatores. E um dado também que é extremamente relevante, que foi publicado nesse trabalho, é que doenças infectocontagiosas pré-existentes também aumentam o risco de morte. Isso mostra que, como a análise regional é importante. Por exemplo, o que eu tenho de doença infectocontagiosa importantíssima, tá? Num país como o Brasil, num país tropical, num país subdesenvolvido. Hanseníase, tá? Hanseníase e tuberculose. Então, os pacientes com hanseníase e tuberculose aqui no nosso estado, tá? Que pegam COVID, eles acabam morrendo também. Eles acabam indo a óbito. Então, é preciso olhar as particularidades, tá? Em termos de distribuição de outras doenças, tá? Eu diria de interesse regional para esse enfrentamento. Então, é preciso ficar atento, tá? Nessas características, eu diria, peculiares de cada região. E Sergipe tem essa característica de ter essas outras doenças, tá? Eu diria, afetando a população e também contribuindo para o aumento da mortalidade se ela é infectada com o novo coronavírus. E aí aqui mostra, ó, a primeira fase, eu falei para vocês do EPSergipe, né? Vários desses estudos que eu mostrei estão dentro do EPSergipe, certo? Mas a gente submeteu agora, esses dias, também numa revista importante, os resultados da primeira fase, tá? Daquela fase lá de julho, dos 15 municípios avaliados em relação à prevalência, né? A detecção de anticorpos para o novo coronavírus no sangue das pessoas, certo? E a gente avaliou, pra vocês terem uma ideia, ó a trabalheira que é isso, 5.615 pessoas, tá? Em 15 municípios, certo? E das 5.615 pessoas avaliadas nos 15 municípios, certo? A gente viu que 520 tinham anticorpos para o novo coronavírus. Ou seja, pelo menos 520, tá, já tinham tido contato com o vírus, o que dá uma soroprevalência de 9,3%. Ou seja, se você dividir 520 por 5.615, vai dar ali 9,3%. Tá certo? Então, essa soroprevalência, ou a prevalência de anticorpos, no nosso estado, tem sido aí, de forma geral, em 9,3%. E se a gente calcular isso por município, tá? A gente vai ver Aracaju. Aracaju está aqui no cantinho, próximozinho aqui ao mar, tá? Ao litoral, tá? Dá 10%. Tem alguns municípios com a soroprevalência bem baixa, mas Proprial, que está aqui na divisa aqui com Alagoas, tá? É o dobro do que Aracaju, por exemplo, tá? A soroprevalência bate 20%, gente, é muita coisa, tá certo? Então, muita gente em Proprial já teve contato com o novo coronavírus. Essa nova fase que eu comentei com vocês, que essa semana eu vou trabalhar em cima dela, e possivelmente sexta-feira vai ter aí a gente divulgando isso para a imprensa, exatamente de acompanhamento. Nós vamos ver agora, tá, como está o comportamento dessa sobreprevalência nesses 15 municípios, tá, para ver os municípios que aumentaram mais, os municípios que aumentaram menos, e, enfim, para que a gente possa pensar em estratégias, eu diria, mais individualizadas aí nesse acompanhamento, tá certo? Mas são estudos extremamente importantes para a gente entender o comportamento da Covid aqui. E aí, a gente também tem publicado alguns textos, continuamos publicando textos em defesa da ciência, né, em defesa da universidade pública, no enfrentamento à Covid-19, né, às vezes a gente acha que a pandemia é mais negacionista do que viral, assim, propriamente dita, mas
É importante que a gente valorize a ciência feita no Brasil, valorize a ciência feita na Universidade Federal de Sergipe, essa pequena gigante, né? Valorize, a gente tem que entender que sem ciência não tem futuro, né? A gente tem que entender, que sem produção de conhecimento científico, a gente não consegue fazer uma sociedade melhor, a gente não consegue fazer uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com menos desigualdade, né? A gente sabe que sem educação isso não é possível também, tá? Essas iniquidades sociais, iniquidades socioeconômicas, os determinantes de saúde, que tanto influenciam nos desfechos de saúde da população, tá? Eles precisam ser, eu diria, pormenorizados, resolvidos, tá? Muito com ciência e educação, tá? Para que a gente tenha uma sociedade, como eu disse, mais equilibrada. Tá? Então, é importante que a gente continue defendendo a ciência no país, defendendo a universidade pública, né, gratuita, de qualidade, defendendo os seus pesquisadores, entender que a Universidade Federal de Sergipe é importantíssima para o nosso estado, tá? Importantíssima para o desenvolvimento de Sergipe, tem sido importantíssima no enfrentamento da Covid-19, ela é importante também para várias outras questões de saúde, por exemplo, tá? que são de interesse para o nosso estado, então é importante que a gente valorize isso, tá? É importante que a gente entenda isso da melhor forma possível, tá? Então a gente continua produzindo esses textos mostrando que a universidade ela tem papel fundamental, tá? E aí a gente agora recentemente teve a felicidade de ter ganho uma placa, tá, da prefeitura de Aracaju, como forma de retribuir de alguma maneira todo o nosso esforço, o nosso empenho, a dedicação em produzir ciência, em ajudar na elaboração de políticas públicas de combate aí ao novo coronavírus. Então, foi também uma conquista muito, muito grande para a universidade, tá? Esse reconhecimento, mas é importante entender que a pandemia ainda não acabou, né? A gente ainda tem muito trabalho pela frente, muito mesmo. Agora as aulas retornaram, né? Então, a gente tem ainda mais essa tarefa ainda para fazer ao longo da semana, então tem sido bastante cansativo, as minhas turmas sabem disso, né, os meus alunos, mas a gente tem feito um esforço sobre-humano para poder dar conta de tudo, tá? Não tem sido fácil, mas a gente tá aí tentando ser firme, forte, tá? Para tentar ajudar a universidade, ajudar os alunos, ajudar a nossa sociedade como um todo, tá? A sair dessa o quanto antes e, obviamente, na tentativa, claro, de fazer uma sociedade melhor, melhorar a qualidade de vida da nossa população que tanto merece, certo? Então, eu queria agradecer muito, tá, a vocês. Nós temos aqui mais de 100 alunos assistindo a palestra até agora. Agradeço muito, tá? A ideia era exatamente essa, mostrar toda essa produção de conhecimento científico ao longo desse ano, o que a gente tem feito, tentar mostrar algumas coisas relacionadas à epidemiologia, a importância dela, tá? Então, a minha humilde tarefa era essa, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha sido uma manhã, eu diria, produtiva, tá certo? E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, e é isso, acho que é isso. Obrigado pela paciência e obrigado por assistirem. E tenham uma boa semana, bons estudos, tá? A Priscila teve que sair, né? Priscila teve que sair. A Dani está perguntando aqui, além de revisão sistemática, teve algum outro tipo de estudo? Se sim, qual? Dani, teve vários, na verdade, né? Nós fizemos estudos transversais, fizemos relatos de caso, estamos fazendo estudo de coorte, né? Temos estudos transversais seriados de acompanhamento, temos revisão sistemática e meta-análise. A única coisa que a gente não está fazendo é ensaio clínico, né?
porque a gente não está trabalhando com medicamento, tá? Mas os estudos observacionais, eu diria assim, e as revisões sistemáticas e meta-análise, nós fizemos todos, tá? Nós fizemos todos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Obrigado, gente, pelo carinho aqui no chat. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado a todo mundo. Tem alguma pergunta que alguém queira fazer? A Priscila saiu, eu não sei fazer encerramento, eu sou péssimo disso. Bom almoço. Acho que é isso, Moisés. Bom almoço, né? Gente, obrigado, viu? Qualquer coisa, eu estou à disposição, certo? Se quiserem mandar algum e-mail, alguma mensagem até no Instagram, não tem problema, eu tento responder, tá? E a gente se fala, a gente se vê por aí. Tá bom, então? Fechado? Obrigado a todo mundo, tá certo? Valeu e tenha um excelente dia.